Você está ouvindo a série de mensagens de Páscoa, Verbo na Cidade. Há 2000 anos, a palavra, antes apenas ouvida e escrita, se fez carne. Viveu entre nós na distante Galileia, foi crucificada, ressuscitou e o seu evangelho transformou o mundo. Se você é de Teresópolis ou região e quer viver a Páscoa conosco, visite-nos em nossos cultos. Para saber mais, acesse nosso Instagram, @anglicanaverbo. Conduzindo pessoas à maturidade. Quantos de nós já estivemos no caminho, na estrada da vida, perdidos? Quantas vezes na nossa história, na nossa trajetória, nós achamos que tínhamos encontrado, mas na realidade nós estávamos verdadeiramente perdidos? Eu vou falar um pouco sobre isso hoje aqui para vocês, nessa igreja. Eu queria que você abrisse o seu coração para ouvir o que Deus tem a falar para você sobre isso. Quantos de nós já pensamos em desistir da comunidade, da caminhada e da vida cristã? Quantos de nós já não dissemos no íntimo, dentro de nós, que nós tentamos viver esse evangelho, mas não deu certo, não funcionou? Quantos de nós que estão aqui hoje nessa noite, ou que não estiveram, culto hoje, mas quantos de nós temos o nosso coração em outro lugar, como uma rua, uma estrada vazia e deserta, perdidos? A história que eu vou falar hoje é sobre 2 discípulos que estão no caminho e que eles não eram completamente incrédulos, no sentido pleno dessa palavra, pelo menos, mas eles tinham caminhado com Jesus. Eles tinham visto milagres de Jesus, mas mesmo assim, eles haviam desistido de Jesus. Eles tinham ouvido a promessa da ressurreição, eles tinham inclusive até escutado as mulheres falarem que o túmulo estava vazio. Mas mesmo assim, eles estavam indo embora. Mesmo assim, eles tinham desistido do ministério. Mesmo assim, eles não acreditavam. Eu queria ler com vocês hoje um texto das Escrituras que me tocou demais quando eu estava preparando esse sermão e que eu tenho certeza que vai falar ao teu coração. Abra comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, do verso 13 ao verso 35. Eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Verso 13, Evangelho de São Lucas, capítulo 24, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês estão debatendo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus que estava vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, realmente tudo estava como as mulheres disseram, mas eles não o viram. Então Jesus lhes disse: Como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Vocês não percebem que era necessário que Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles,
Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram. Fique conosco essa noite, pois já é tarde. Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram. E nesse momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantaram-se e foram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Então, os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andavam pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele o partiu. Glória a Deus. Senhor Jesus, que o Senhor possa me usar, Senhor. Que a Tua palavra e o Teu evangelho possam ressoar aos corações daqueles que ouvirem essa palavra, Senhor. Que o meu coração possa ser invadido pela Tua graça e que essa graça possa transbordar para além das minhas palavras e entrar no coração daqueles que ouvirão e que estão ouvindo essa palavra, esse sermão aqui nessa noite. Eu quero te agradecer por tudo, Senhor. Eu quero te agradecer pelo dom da vida. Eu quero te agradecer pela salvação. Que essa palavra, que esse sermão possa transformar os corações dos meus irmãos, assim como tem me transformado. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu estava pensando um pouco sobre esse evangelho e eu acho que aquilo que é o mais escandaloso desse evangelho é que Jesus vai ao encontro de quem desistiu. Ele não vai para o templo, ele não vai para os discípulos fiéis, ele não aparece para os líderes da fé, ele aparece para 2 desviados, 2 desigrejados, 2 desanimados. E no fim daquela caminhada, eles descobrem algo que muda tudo. Jesus só é reconhecido quando o pão é partido. Ou seja, é na comunhão com o corpo de Cristo que os olhos se abrem. E talvez hoje você tenha vindo aqui como eles, frustrado, distante, ferido. Mas se você caminhar com Jesus, se você ouvir a palavra de Jesus e se você sentar à mesa com Jesus, você vai encontrar Jesus. E agora eu quero caminhar com vocês da maneira que eu gosto de pregar, verso a verso, pegando os principais destaques para que a gente possa viver cena a cena essa história que a liturgia nos apresenta hoje, nesse terceiro domingo da Páscoa. Eu quero que vocês votem comigo, por favor, abram suas Bíblias novamente, se você fechou aí, meus irmãos aí, né? Posso abrir novamente, deixa a Bíblia aberta, vamos ler no verso 13 e vamos caminhando para que a gente possa entender aquilo que o Senhor tem colocado, para que a gente possa ter a nossa vida transformada a partir dessa palavra. Amém? Todo mundo encontrou aí? Amém. Verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. É muito interessante que esses discípulos não estavam indo pregar. Esses discípulos, eles não estavam indo orar. Eles não estavam indo discipular. Eles estavam indo embora. Eles tinham ouvido da ressurreição, como diz no verso 22 e no verso 24, mas eles não tinham acreditado. Eles tinham caminhado com Jesus no passado, mas agora eles caminhavam para longe dele no presente. E aí eu faço essa pergunta para você hoje. Quantos de nós vivemos assim? Às vezes nós crescemos na igreja, às vezes nós conhecemos os versículos, os textos bíblicos, nós sabemos cantar os louvores, mas na prática nós desperdiçamos a nossa fé e vamos embora. Nós às vezes não percebemos, estamos indo para Emaús.
Mas muitas das vezes nós continuamos postando versículos no Instagram, nós continuamos dizendo Deus é fiel, nós continuamos aparecendo na igreja de vez em quando, mas por dentro de nós, dentro dos nossos corações, nós já estamos longe. Será que você tem vivido dessa maneira? Será que hoje aqui você está sentado me ouvindo falar? Ou talvez está ouvindo aí no Spotify, no YouTube, onde a nossa igreja fica postando essas coisas aí, né? Internet hoje em dia, graças a Deus tem isso, né? Às vezes nós estamos perto, mas estamos longe de Jesus. E aí vem o verso 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Jesus, ele não espera ser procurado. Jesus, ele não espera ser encontrado. Jesus vai ao nosso encontro. Jesus caminha ao lado mesmo quando o nosso coração está completamente confuso. Mesmo quando nós não o reconhecemos, ele está ali. Mesmo quando a nossa fé esfria, ele se aproxima de nós. Mesmo quando a gente pensa que ele foi embora, é aí que ele chega. Isso é graça. Isso é o discipulado encarnado da cruz. Jesus, muito bem, a gente sabe disso, e eu tenho certeza, se você leu esse texto com atenção comigo aqui, você sabe que ele podia ter ido direto para o trono que é o seu lugar. Mas ele escolhe andar com 2 discípulos frustrados na beira de uma estrada deserta para um vilarejo qualquer, de uma rua qualquer. Sabe por quê? Porque a igreja de Jesus também precisa ser assim. Uma igreja que não julga o que estão voltando. Uma igreja que caminha com quem ainda não entendeu. Uma igreja que encontra os desviados na estrada da dúvida. Verso 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. A incredulidade, ela não é simplesmente a ausência de fé. Não é simplesmente nós não acreditarmos que Jesus ressuscitou e que Deus é real e que essa coisa de cristianismo e de evangelho tem algum fundo de verdade dentro das muitas possibilidades religiosas que a gente poderia acreditar e viver. A incredulidade mais básica é a incredulidade da cegueira espiritual. Eles tinham Jesus ao lado. Eles estavam caminhando com Jesus, mas eles não conseguiam vê-lo. Quantas vezes é exatamente assim com a gente? A palavra está sendo pregada, a presença de Deus está acontecendo no culto e a gente vê o mover acontecendo, o Espírito Santo está operando, mas a gente não consegue enxergar. Porque o nosso coração está ferido. Porque a nossa teologia está confusa. Porque a nossa comunhão está quebrada. Verso 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Antes do partir do pão, vem a exposição da palavra. A verdadeira comunhão, ela não simplesmente se constrói em cima de emoções, mas na Escritura. Jesus nos ensina e vive isso e nos mostra nesse texto que ele nos discipula com paciência. Ele reconstrói a fé quebrada na sua palavra. Não em vão o nome dessa igreja é Verbo, e é exatamente por causa disso. Verbo significa palavra. O nome da nossa igreja carrega o nome da palavra de Deus. Seja a palavra escrita, que é a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, todos os livros da Bíblia. Os famosos 66 livros da Bíblia. Mas também nós cremos na palavra encarnada, que é Jesus. Aliás, nós cremos primeiro na palavra encarnada para depois crer e viver e praticar e ser discipulado pela palavra escrita. Essas coisas não concorrem. E quando nós entendemos que é a partir do pão que vem a exposição da palavra, nós entendemos então que a verdadeira comunhão, ela não se constrói em cima de emoções, mas da palavra, como eu falei.
Por isso que a gente precisa ser pastoreado. E você está aqui nessa noite. Porque você precisa aprender a ouvir a voz de Deus na Bíblia. Você precisa de ensino, você precisa da doutrina, você precisa vir na EBD, você precisa participar de uma célula, você precisa participar de um discipulado, você precisa participar dos cultos. Não porque isso é uma obra que nós realizamos e fazemos para alcançar a graça de Deus e a salvação. Não, mas porque sem viver a fé em comunidade, no partir do pão, na exposição da palavra, na vida da igreja, a nossa fé vai morrer na beira da estrada da vida, como a fé desses discípulos havia esmorecido. E é a partir daí, então, nós temos o verso 29. Fica conosco, pois a noite já vem. Eles dizem para Jesus, logo depois que Jesus diz que vai embora, ele vai continuar o caminho. Aqueles discípulos, por algum motivo, notaram, perceberam algo diferente. A gente vai falar sobre isso. E eles chamam aqueles Jesus para entrar. Entra na casa, Jesus. Entra aqui, Jesus. E algo no coração deles começa a aquecer. Mesmo sem reconhecer a Jesus, eles sentem o desejo de permanecer com Jesus. Será que hoje você tem vivido assim? Será que hoje você tem vivido uma vida sem reconhecer a Jesus? Mas por algum motivo você vem no culto, por algum motivo você vem num pequeno grupo, por algum motivo você participa de alguma EBD que a gente vai começar a fazer em breve, por algum motivo você participa de um discipulado que a gente também vai começar a fazer em breve, por algum motivo você está aqui, mas você não consegue ver, você não consegue tocar, você não consegue entender, mas por algum motivo existe algo no teu coração que faz com que você esteja aqui. Esse é o mover silencioso do Espírito. Ele aquece o nosso coração antes mesmo de nós abrirmos os nossos olhos. Ele desperta a fome antes de termos a visão. Ele atrai os desviados de volta para a mesa. Não em vão, né? É interessante. A gente, por enquanto, está fazendo, né, a nossa Eucaristia apenas no primeiro domingo do mês, para a gente conseguir organizar a nossa comunidade com um pouco mais de tranquilidade. E, providencialmente, isso não foi combinado. A gente tem aqui a nossa Eucaristia hoje. Hoje é dia 4 de maio, domingo. E calhou super bem com essa palavra de hoje. Meu irmão, minha irmã, Jesus está te chamando para a mesa. Às vezes você está perdido, você não sabe o que você vai fazer, mas Jesus está te chamando para a mesa. E aí eu queria ler o verso 30 e 31. Estando com eles à mesa, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram imediatamente. O reconhecimento não veio na explicação. O reconhecimento não veio no caminho. O reconhecimento não veio no debate. E aqui abrindo um parêntese, né? Muitos sabem aqui que, bom, eu era evangélico, não sou evangélico ainda, né? Mas eu sempre fui evangélico, Carol era católica. E a gente tinha muitos problemas de religião. Eu lembro que a gente às vezes debatia, brigava, né, amor? Ai, meu Deus, que perda de tempo aquilo. A gente ficava lá debatendo teologia. E aquilo fazia muito mal para nós, porque ela ficava muito triste, muito chateada. E um dia, Deus simplesmente chamou ela. Chamou ela para congregar na igreja que eu congregava na época, que não era anglicana. Porque Deus tinha um propósito que hoje eu consigo entender para onde que está indo esse propósito. Mas o reconhecimento da missão, do chamado, do propósito, ele não se fez no meio dos nossos debates, ele se fez no meio da presença do Espírito Santo de Deus. Continuando aqui. Esse reconhecimento que não veio na explicação, nem no caminho, no debate, ele veio onde? Ele veio no partir do pão. É ali que eles enxergam. É quando o corpo é partido,
É quando a comunhão é restaurada, é quando a mesa é posta. É ali, então, que Jesus se revela. Seja na Eucaristia, seja no partir do pão da palavra, seja no partir da vida em comunidade. Meu irmão, não dá para você ficar vivendo a vida sozinho. Pelo amor de Deus. A sua comunidade já vai fazer, aliás, fez, né? 3 anos, desde que a gente começou a nossa primeira célula, agora nós temos a nossa igreja. Você não pode continuar caminhando sozinho. Você quer encontrar Jesus? Para de andar sozinho. Senta na mesa. Participa do corpo partido, não apenas na Eucaristia, na ceia, mas na vida da sua igreja, no lugar onde Deus te colocou. Disseram um ao outro, depois que Jesus desaparece: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha nas Escrituras. O coração queimou na pregação, mas os olhos se abriram na comunhão. Palavra e Eucaristia, doutrina e comunhão, Escritura e discipulado. Meu irmão, minha irmã, você precisa dos dois. Só assim o seu coração vai poder ser curado, só assim você vai deixar de ser um discípulo ferido e vai passar a ser um discípulo maduro, quando o seu coração começar a queimar na palavra de Deus. Você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Ou será que você tem sido escravo da sua ansiedade, dos seus temores, e o único Deus que tem espaço na sua vida é o seu trabalho e o seu dinheiro, esse sim a qual você dedica absolutamente todas as áreas da sua história, da sua trajetória, onde você decide perder momentos incríveis, seja com Deus, seja com o próximo, seja com a sua esposa, seja com o seu marido, seja com os seus filhos, seja com os seus pais, porque o dinheiro é a única coisa que importa para você, porque você está perdido na história da vida e acha que encontrou alguma coisa. Deixa eu te falar, meu irmão, você está perdido. Você está andando à toa para um lugar que você não devia estar indo nunca. Você saiu de um lugar que você nunca devia ter saído, que é a Jerusalém eterna de Jesus. E você está indo para uma tal de Emaús, que eu não sei o que você encontrou lá, mas você está indo para lá. Está na hora de acordar, pelo amor de Deus. O teu irmão ao teu lado aí, fala assim: acorda aí, irmão. E eu queria ler um dos últimos versos aqui. Esse verso acontece no verso 33, que diz assim: e na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Na mesma hora. É isso que você precisa viver. Se os seus olhos se abriram nessa noite, se você percebeu o grotesco problema que você se meteu, se você reconheceu a gravidade dos seus pecados, se você reconheceu que você está, sim, caminhando para longe da Jerusalém eterna. Se os seus olhos se abriram nessa noite, faça como esses 2 discípulos e volte na mesma hora. E eles vão para onde? Eles vão encontrar os 11. Eles vão encontrar a igreja. E aqui abrindo um parêntese. É por isso muitas das vezes que muitos desviados, desanimados ou confusos, quando entram na igreja eles se afastam porque eles não encontram um corpo partido, um pão partido. Eles reconhecem Jesus, é muito interessante, que eles reconhecem Jesus no partir do pão. Não é na exposição da palavra, como eu falei, é no partir do pão que os olhos finalmente se abrem. Nós cremos na presença real, mas eu vou falar aqui de um modo simbólico agora. Essa ideia do pão partido é a ideia do corpo partido e assassinado de Jesus naquela cruz. Muitas pessoas não conseguem mais restabelecer sua comunhão porque quando eles chegam na igreja, eles encontram uma mesa farta, mas o pão não está partido. O que é partir o pão, né?
Partir o pão é uma decisão consciente de dividir o que você tem. Dando um exemplo, um chocolate aqui, por exemplo. Eu acho que é um exemplo mais fácil. Eu gosto de comprar chocolate lá em casa. E quando eu decido dividir a metade do chocolate com a minha esposa, isso significa que eu vou comer menos chocolate. Mas eu prefiro comer menos chocolate. Eu prefiro comer menos chocolate do que comer um chocolate sozinho. Eu tenho certeza que nossa comunidade tem sido um lugar onde a gente parte esse chocolate. Mas às vezes é você que não está partindo o chocolate. Você quer um pão partido, mas o seu pão você não parte. Você quer encontrar acolhimento, mas você não acolhe ninguém. Você quer encontrar ajuda, mas você não apoia ninguém. E concluindo aqui. Muitos de nós aqui somos como os discípulos de Emaús. Nós caminhamos para longe, mas nós não percebemos. Nós já ouvimos o Evangelho, mas nós vivemos como se ele não tivesse ressuscitado. Mas deixa eu te falar, meu irmão. Hoje Jesus te encontrou no caminho. Hoje ele te explicou a palavra. E agora, ele está te convidando para a mesa. Mas uma coisa precisa acontecer. Hoje é dia de abrir os seus olhos. Hoje é dia de deixar o medo, o pecado, a indiferença. Hoje é o dia da comunhão. Se você tiver coragem de se sentar com ele, você vai encontrá-lo na Eucaristia, você vai encontrá-lo na igreja, você vai encontrá-lo no partir da vida. Hoje é o dia do seu coração queimar. Hoje é o dia de voltar do caminho de Emaús e retornar para Jerusalém eterna. Hoje é o dia que você toma vergonha e volta para Jesus. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Senhor Jesus, que o Senhor possa abrir os nossos corações para entendermos a verdade e a gravidade do Teu Evangelho. Para que nós possamos Te encontrar no caminho da vida e Te encontrando possamos retornar para o lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. Nós queremos Te agradecer e Te engrandecer por tudo o que o Senhor tem feito por nós nessa comunidade, por nós individualmente, mas que o Senhor possa abrir os corações dos meus irmãos nesse lugar, para que eles possam tomar uma decisão real e verdadeira de voltar para Jerusalém, o lugar onde eles nunca deveriam ter saído. Deus está falando com você. É você mesmo. É isso aí. Está na hora de você voltar para casa. Está na hora de você voltar. Esse caminho de Emaús não é para você. Que o Senhor Jesus possa abençoar cada um daqueles que vieram aqui nessa noite. Abençoar, Senhor, essa igreja. É isso que nós pedimos. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém.